Olá, tudo bem? No último vídeo nós vimos como gerar todo o código para a integração com ChatGPT, tá? E nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como utilizar esse código gerado criando um exemplo, tá? De requisição com API. Bom, eu criei aqui uma interface simples, tá? Com um edit para query, que seria a pergunta, né? Mais um memo aqui para resposta, obter a resposta, e um botão para requisição, tá? Como que a gente deve fazer? Primeiro, adicionar ao projeto o, todas as classes criadas, né? Então a gente tem ChatGPT, Response e Response Messages. Adicionado ao projeto, basta adicionar na cláusula uses, né? O open, né? No caso o chat GPT, o chat GPT Response. Eu acabei trocando o nome, né, das classes, mas aqui fica até mais fácil também a gente renomear, tá? Chat GPT Class. E aqui também, tá? Vou dar uma passada para vocês verem como que ficou essa implementação, né? Como que ficaram as classes. É bem simples. Então, por exemplo, né, que eu já tenho a referência ChatGPT, ChatGPT Response, tá? E a classe eu nomeei aqui como uma variável OpenAI, né, para obter uma instância. É a classe que nós geramos lá no REST Request, tá? Esse nome você pode modificar no momento da criação ou posteriormente, tá? Que a gente tem uma estrutura com todos os métodos, como eu demonstrei para vocês, tá? E o que eu fiz aqui, ó? Eu adicionei aqui uma variável OpenAI, né, que é um chat GPT. Ele vai obter uma classe dessa para que a gente possa fazer a requisição, e também Joyce, que seriam as respostas, né? Então eu mando a requisição, obtenho essas respostas, e a partir daqui eu deixei fixo, mas você pode utilizar conforme a documentação, o model, o prompt, que é a pergunta em si, né? E todos os parâmetros de qualquer a probabilidade e tudo mais, a quantidade de tokens. Lembrando que tokens não são palavras, tá? São, por exemplo, se eu pegar Delphi, ele pode considerar o del como um token, o phi, né, como o segundo token. Então tem toda a explicação na documentação, tá? Por questões de tradução e tudo mais. E então aqui, quando a gente pega uma instância, passa todos os parâmetros, e no caso nós mapeamos como uma API POST, né, uma requisição de POST para API. E aqui dentro desse método, né, que a gente já tem toda a implementação utilizando o REST Request for Delphi, tá? E então eu coloquei aqui num memo, né? Esse memo ele vai a gente vai limpar ele e pegar todas as respostas vindas da API, tá? Então para cada resposta, né, são as choices que tem a classe response, que é mapeada, ele vai trazer o texto dessa resposta e colocar no memo. Vamos ver como funciona? Então vou compilar aqui, e aqui eu vou colocar uma pergunta, tá? Então, por exemplo, como aí vai da criatividade de vocês. Então, como fazer split de strings em Delphi? Aí vai fazer a requisição. Esse tempo que ele leva para fazer essa resposta, né, é proporcional. Eu não sei se é por quantidade de uso, limitação. E aqui está como se fosse utilizando o próprio site, tá? Então ele tem aqui, ó, toda a resposta, né? Uma explicação e também um trecho de código para que a gente possa utilizar, tá? Outra coisa que eu vou colocar aqui, ó, fazer requisição REST client com Delphi. Vou colocar XZ10 REST client. Então a inteligência artificial ela vai responder conforme a sua pergunta, né? Então quanto mais bem formada for
a pergunta formulada, a probabilidade aumenta, tá? Então aqui, por exemplo, né, eu tenho uma quebra aqui, por quê? Porque eu pedi para que trouxesse até 300, né, tokens. Então aqui você pode aumentar, proporcionalmente vai aumentar o tempo da requisição, mas é isso. Então, com esse recurso, né, a gente consegue, por exemplo, criar uma integração com o sistema de RP, né, com perguntas para o próprio usuário ou para a equipe de desenvolvedores, né, direto do Delphi. Então isso é bem interessante. Se eu colocar aqui como emitir uma NFSE NFSE com PHP, né, ele também vai funcionar. Por quê? Porque essa inteligência artificial ela está preparada para várias questões. Se eu quiser colocar como fazer um bolo de chocolate, então, e aí é daí para frente, ok? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que a ferramenta REST Request X for Delphi, então ela estará disponível, a previsão é para a primeira semana de janeiro de 2023, tá? Muita coisa legal sendo criada nessa ferramenta, e o objetivo maior é que você tenha, com essa praticidade, a condição de fazer qualquer integração REST API, né, e já te trazendo o código pronto para que você coloque na sua aplicação, né, e já utilize sem mistérios, ok? Obrigado, um abraço e até mais.